Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos! Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça num dos maiores desafios de arquitetura de sistemas. Como é que a gente faz para garantir que tudo continue de pé quando o tráfego simplesmente explode? Quem nunca passou por isso, né? Essas perguntas aqui tiram o sono de qualquer time de tecnologia. Chega o dia da campanha, uma Black Friday, e aquele sistema que funcionava direitinho viram um caos total. Mas calma, tem um jeito de se preparar para isso. E a solução, ou pelo menos o caminho para ela, está nesses 3 pilares. A ideia é distribuir a carga para nenhum servidor sofrer sozinho, cachear os dados para acelerar as respostas e proteger o sistema contra abusos. Juntos, eles formam uma defesa muito, mas muito robusta. O objetivo aqui hoje é que no final todo mundo saiba como dimensionar cada um desses pontos. E esse aqui é o nosso roteiro de hoje. A gente começa entendendo o contexto da crise, depois passa para os fundamentos de cada defesa, vê uma demonstração prática de como aplicar tudo isso, aprende a resolver os problemas mais comuns e, por fim, sai com um plano de ação. Vamos lá? Bom, primeiro de tudo, vamos entender a raiz do problema. Por que aquele sistema que funciona tão bem no dia a dia, de repente, quebra? Pensa na Black Friday. Uma única API de pagamentos que fica um pouco lenta, ela pode travar o serviço de carrinho, que por sua vez derruba o catálogo de produtos. É o famoso efeito dominó. Sem uma arquitetura defensiva, um probleminha vira uma falha em cascata. E o resultado? Bom, o resultado é um incidente público com todo mundo vendo. Ok, problema entendido. Agora vamos para as soluções. É hora de construir as nossas camadas de defesa usando aquele nosso triângulo de sobrevivência. O primeiro pilar é distribuir. Imagina um guarda de trânsito num cruzamento super movimentado. Em vez de deixar todos os carros irem pela mesma rua e criar um nó, ele direciona o fluxo para várias ruas diferentes. Um balanceador de carga faz exatamente isso com as requisições que chegam na nossa aplicação. Simples assim. E tem várias estratégias para fazer essa distribuição. O round robin é o mais basicão, tipo dar uma carta para cada jogador, um de cada vez. Já o list connections é mais esperto. Ele manda a requisição para o servidor que está com menos trabalho no momento. E as sticky sessions? Ah, essa é interessante. É como ter um garçom exclusivo, garantindo que o mesmo cliente seja sempre atendido pelo mesmo servidor. Isso é fundamental para coisas como um carrinho de compras, para a pessoa não perder os itens no meio do caminho, sabe? Nosso segundo pilar é acelerar usando cache. É a mesma lógica de ter uma despensa em casa. Em vez de ir ao supermercado toda vez que precisa de sal, a gente guarda um pouco num lugar de fácil acesso. O cache faz isso com os dados, evitando aquelas idas lentas e desnecessárias ao banco de dados. E aqui os detalhes fazem toda a diferença. O TTL, ou Time to Life, define a validade do sal na nossa despensa. A invalidação é o ato de jogar fora algo que estragou. As CDNs funcionam como mini dispensas espalhadas pelo mundo, guardando imagens e arquivos perto de quem vai acessar. E os caches em memória, tipo REDs, guardam dados dinâmicos, como um perfil de usuário, para um acesso, ultra rápido. E o terceiro e último pilar é proteger. O rate limiting funciona como se fosse um segurança na porta de uma festa. Ele controla quantas pessoas podem entrar por minuto para evitar superlotação lá dentro. Com a nossa API é a mesma coisa. Ele protege contra o uso excessivo, seja ele acidental ou malicioso. E tem jeitos diferentes de fazer esse controle. O Token Bucket é mais flexível. Ele permite picos de tráfego desde que a pessoa tenha fichas guardadas para gastar. O Leaky Bucket é mais rígido, forçando um fluxo constante, o que é ótimo para serviços que não lidam bem com picos. E o Fixed Window é o mais simples e direto. Só pode 100 requisições por minuto e ponto final. Ok, a gente já entendeu a teoria. Agora vamos ver como isso funciona na prática, usando um modelo de aprendizado que eu gosto muito. Eu faço, nós fazemos e vocês fazem. E esse aqui é o nosso campo de batalha. O API Gateway é o ponto central onde as nossas 3 defesas vão ser implementadas. Ele fica ali, entre os clientes e os nossos serviços, atuando como o guarda de trânsito, a despensa e o segurança. Tudo num lugar só. Certo, eu faço. Como seria uma configuração modelo? Bom, primeiro, no balanceador, a gente usaria a política de List Connections para distribuir a carga de forma inteligente. Depois, cache de CDN para imagens e CSS, com validade de 1 hora, tá ótimo. E um Redis para aqueles dados que mudam mais rápido. Para proteção, um limite de 100 requisições por minuto por usuário, usando o Token Bucket. E o mais importante, medir tudo. Latência, acerto de cache, erros, tudo.
Agora a parte nós fazemos. Vamos refinar isso juntos. Sticky Sessions, só quando for essencial, como num checkout, senão atrapalha. Chaves de cache, elas precisam ser muito precisas. Se o conteúdo muda por idioma, o cabeçalho Accept Language tem que fazer parte da chave, senão dá ruim. E os limites? A gente pode ter um limite geral, mais duro, na borda, e limites mais finos, por rota, para proteger lógicas críticas de negócio. E agora o desafio vocês fazem. Pensem um pouco nessas 3 rotas. Como cada uma deveria ser configurada. A rota de produtos é lida o tempo todo. A de checkout é um fluxo crítico, com estado. E a de relatórios do admin é pesada, mas acessada por pouca gente. Vale a pena pausar e pensar. Qual seria a política de balanceamento, o tempo de cache e o limite de requisições ideal para cada uma? Mas a gente sabe que na vida real as coisas quebram, né? Implementar isso nem sempre é um mar de rosas. Vamos dar uma olhada nos problemas mais comuns e em como sair deles. O cache stampede, ou estouro de cache, é um desastre. Imagina que um item super popular expira do cache. De repente, milhares de requisições batem no banco de dados ao mesmo tempo para buscar a mesma coisa. A solução é ter um mecanismo que deixa só uma requisição reconstruir o cache, enquanto as outras esperam. Chaves de cache erradas podem vazar dados de um usuário para o outro, então a solução é incluir identificadores únicos na chave. E um limite único para todo mundo pode ser bem injusto, então a gente precisa criar limites diferentes para rotas e usuários distintos. Certo. Agora que a gente já sabe a teoria, os problemas e as soluções, como é que a gente bota isso em prática? Com um plano de ação bem claro. E esse é um caminho bem legal para começar. Primeiro passo, sempre, medir tudo. A gente não melhora o que não mede. Depois, começar pelo mais fácil, cache de conteúdo estático. O ganho é imediato. Por último, implementar a proteção com Rate Limiting e, o mais importante de tudo, simular um pico de tráfego com testes de carga para garantir que o sistema vai aguentar o tranco. Então, para resumir tudo, o triângulo de sobrevivência: distribuir, acelerar e proteger. Uma ação imediata que dá para fazer é identificar 3 rotas importantes de um sistema e aplicar esses conceitos. Onde isso é crucial? Basicamente em qualquer lugar que não pode parar. Um e-commerce em promoção, um portal de pagamentos no dia do vencimento ou APIs públicas que atendem a múltiplos clientes. E com isso, a gente encerra, deixando essa pergunta no ar. Olhando para a arquitetura de um sistema hoje, com base no que a gente viu aqui, a resposta para essa pergunta seria sim? O trabalho de escalar e proteger um sistema nunca acaba, mas espero que agora o caminho esteja bem mais claro.